enquanto você se preocupa em buscar a Deus, em orar a Deus, Deus prepara alguém para você, em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que a Rebeca chegou, nos versículos subsequentes, a Bíblia diz que ela se aproximou e eles tiveram um relacionamento, do 63 em diante. Aí a Bíblia diz que após eles se casarem, constituírem uma família, Isaac percebeu uma dificuldade em Rebeca, é o texto que eu li, e era da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel arameu de Padã Arã, irmã de Labão arameu, e Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Ele casou com uma mulher mandada por Deus, ele casou com uma pessoa enviada por Deus, ele se relacionou com base em oração, preste atenção nisso, ele recebeu uma bênção de Deus. Mas o que eu preciso que você entenda, e é muito simples isso, eu não vou tomar muito tempo para te explicar isso, eu preciso que você entenda que a bênção que Deus mandou para ele, tinha um defeitozinho de fabricação. A Bíblia diz que ela era estéril, ela não podia gerar, porque com frequência Deus manda algo e não é perfeito. Por quê? Porque é em cima dessa imperfeição de Rebeca que Isaac vai se dedicar mais ainda à oração. Às vezes Deus manda algo que não é perfeito, porque é nessa imperfeição que Ele vai te puxando mais para o altar e vai te fazer ter experiências sobrenaturais com Ele. E isso não somente com Rebeca, mas em várias áreas da vida. Às vezes Deus abre uma porta para você de um emprego, aí você entra lá, foi Deus que abriu, e você vê imperfeições lá. E você pergunta, Senhor, mas foi o Senhor que abriu aqui para mim, mas foi o Senhor que me deu essa pessoa, foi o Senhor que me colocou em determinado lugar. E o Senhor diz, eu te coloquei aí, e é assim mesmo, porque eu vou usar você para transformar esse ambiente, essa pessoa e esse lugar. Então com frequência Deus faz isso. Rebeca veio, foi uma bênção enviada, mas ela não podia ter filhos. E o que acontece com isso? Eu gosto já o que a gente percebe no texto. Isaac orou insistentemente. Repete comigo, Isaac orou insistentemente. 3 coisas você precisa perceber aqui. A primeira é que ele não cometeu o mesmo erro do pai dele. Isaac recebeu de Deus a mesma promessa do pai. Era a promessa que Deus fez a Abraão, você vai ser pai de uma multidão, e essa promessa se estendia a ele. Amém ou não amém? E aí você precisa relembrar que quando Deus falou com Abraão assim, você vai ser pai de uma multidão, chegou um tempo que Sara não gerava, aí Abraão tomou a escrava Agar, fez um filho na escrava e gerou um problemão na casa dele. Eu gosto de Isaac porque Isaac não vai repetir o erro do pai. Em vez de procurar uma escrava para se deitar, para tentar fabricar promessa, Isaac olha para a mulher e diz, foi você que Deus me deu, e é com você que o milagre vai acontecer, eu vou orar. Merecia um aleluia mais empolgado da sua parte. Porque eu vim te dizer, você que é jovem, você que é adulto, você que é senhor, você não precisa repetir os erros dos seus pais. Pelo contrário, Deus te chamou para repetir suas qualidades. Os erros, Ele está dizendo, eu te chamei para fazer diferente em nome de Jesus. Não é porque seu pai errou numa determinada área que você precisa errar nessa área. Não é porque você tem parentes ascendentes que cometeram erros em determinadas áreas que você precisa entrar pelo mesmo caminho. Pelo contrário, Deus te trouxe aqui nessa tarde, já início de noite, para te dizer que Ele quer usar você para quebrar maldições. Ele quer usar você para quebrar maldições que vêm se perpetuando de forma hereditária. Deus está dizendo, se ninguém prosperava, você vai fazer diferente, você vai prosperar. Se ninguém tinha uma vida íntegra, honrosa, exemplar, você vai ser diferente, você vai ter. Se ninguém teve um casamento sustentável, crente, abençoado, você vai ser o primeiro. Você não foi chamado para repetir os erros dos seus pais. E aí Isaac vai para oração, ele não repete o erro de Abraão. E o texto diz que ele vai orar. Isso tem uma coisa maravilhosa, é essa coisa, oração. Orar é falar com aquele que pode responder e resolver o nosso problema. E quando o assunto é oração, eu vou te dizer uma coisa. A gente precisa ter em Jesus o nosso exemplo de oração. Jesus orou em momentos decisivos, orou em momentos de angústia, orou em momentos onde ele precisava se preparar. Jesus praticava aquilo que mais à frente Paulo percebeu e disse assim, orai sem cessar. Você precisa orar, você precisa falar com Deus.
Não necessariamente você vai ter o dia todo para ficar de joelhos, mas você tem o dia todo para se fechar e se concentrar em Deus e falar com Ele. Você pode se dirigir a Deus em pensamentos. Deus te trouxe aqui para te dizer que milagre só vem antes de oração no dicionário. Na vida cristã é primeiro oração e depois milagre de Deus para a sua vida. Então Isaac ora, mas essa oração não é uma oração qualquer. A Bíblia diz que ela é uma oração adjetivada. O texto diz: e orou insistentemente. Repete comigo: Isaac foi insistente. Então perceba aqui 3 lições sobre Isaac nesse versículo. Ele não repetiu o erro do pai, ele orou, e orou com insistência. Eu quero que você absorva essa última lição, e eu já caminho para encerrar. Na vida, a gente vai precisar ter essa insistência que Isaac teve, na oração e em muitas outras áreas, porque muitas vezes a porta não vai se abrir de primeira, muitas vezes não vai ser imediatamente que o negócio vai acontecer, e você precisa entender que às vezes na vida é a insistência que quebra a resistência, é a insistência que faz a situação mudar. Muitas vezes você vai perceber que na vida você vai ter que ser insistente, perseverante. Deus te trouxe aqui para te dizer: se não der de primeira, tenta na segunda, tenta na terceira, aprenda a ser insistente em nome de Jesus. No culto pela manhã eu falei sobre Zaqueu em determinado momento, e tem uma lição em Zaqueu que eu acho muito especial e espiritual. A Bíblia diz que quando Zaqueu viu que havia uma multidão diante dele, que ele era baixinho, ele imediatamente não desistiu de ver Jesus, ele procurou uma rota alternativa e subiu numa árvore para ver Jesus. Então de vez em quando você vai ter que na vida ser insistente e buscar rotas alternativas. De vez em quando você vai ter que mudar o caminho sem mudar o destino final. Deus te trouxe aqui para te dizer: quando não der na rota que você planejou, muda a rota, porque a promessa está de pé, o destino tem que ser preservado. Às vezes na vida é assim que a gente faz. O paralítico, os amigos dele queriam entrar com ele pela porta, mas a porta estava bloqueada, pastor Paulo. Tiveram que abrir um buraco no telhado, uma rota alternativa, e descer ele. Davi, quando conquistou Jerusalém dos jebuseus, a Bíblia diz que ele secou o duto de água e entrou de joelhos em Jerusalém, agachado com Joabe e os homens de guerra, para conquistar Jerusalém. Davi entrou de joelho por baixo. De repente, em alguns lugares você não vai entrar com pompa, com fotografia, com tapete vermelho, mas o importante é entrar lá dentro. Deus vai te honrar. Aprenda a ser insistente. Se você desistir no primeiro não que a vida te der, você não vai fazer nada e você não vai ser nada. Deus te trouxe aqui para te dizer: mete a cara e vai, que eu sou contigo em nome de Jesus. Você precisa ser insistente, perseverante, prosseguir, continuar. Sabe, irmãos? E as coisas vão acontecendo. A insistência quebra a resistência, e a constância muda a circunstância. Continue insistindo, perseverando, que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Isaac é insistente. Que Deus nos dê graça para nós aprendermos essa arte da insistência, da perseverança. Jesus contou uma parábola que é exatamente sobre isso, sobre uma viúva e um juiz iníquo. E Jesus disse assim: a mulher insistia, todo dia ela batia na porta daquele juiz mau e dizia: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Chegou uma hora que o juiz olhou para ela e falou: não aguento mais, eu vou julgar a sua causa. Aí mais à frente Jesus diz assim: se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai que está nos céus. Você está a um passo do milagre, não desista agora, seja insistente. Você não pode desistir no primeiro não que você tiver, na primeira porta fechada que você tiver. Eu não sei se é verídico isso, mas é o que dizem, que Thomas Jefferson, que inventou a lâmpada, se não me falha a memória,
Ele tentou 999 vezes. Na 1000ª vez o negócio deu certo. Josué deu 7 voltas. Na 7ª volta do 7º dia a muralha caiu. Naamã mergulhou 7 vezes. O profeta poderia ter dito para ele: mergulhe uma só, está tudo bem. Mas por que mandou ele mergulhar 7? Para ensinar o valor da insistência. Que Deus te abençoe. Que essa palavra fique cravada no seu coração. Fica de pé em nome de Jesus para nós orarmos. Glória a Deus. Se você puder colocar a mão no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida emocional, a sua vida sentimental. Que Deus te faça uma pessoa de emoções inteligentes. Que Deus te dê discernimento para você perceber aquilo que está além dos teus olhos. Porque quantas vezes a gente, por falta de discernimento, toma a decisão errada, se abre para a pessoa errada, abre precedentes perigosos na nossa vida. Mas que Deus te dê discernimento nessa noite. Que você saia daqui discernindo, percebendo, entendendo. E que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Ó Pai, em nome de Jesus nós pregamos a tua palavra. Que essa palavra fique cravada em cada coração. Que o teu nome seja glorificado. Senhor, prepara uma Rebeca para cada Isaac que está aqui essa noite. Prepara um Isaac para cada Rebeca que está aqui essa noite. Prepara situações, circunstâncias. Nos dá inteligência para nós discernirmos essas situações. Nos dá sabedoria, discernimento para nós percebermos o perigo, a oportunidade, o que é bênção, o que não é bênção. E glorifica o teu nome na nossa vida. Que a gente saia daqui, Senhor, para praticar essas lições, vivermos uma vida de oração, uma vida de insistência e não repetir os erros dos nossos pais. Em nome de Jesus, aplaude ao Senhor Jesus.